Boa noite, pastor. Tudo bem, querido? Como que você vê essa questão dos cânticos que extrapolam o contexto reformado, a exemplo, por exemplo, dos adventistas de sétimo dias? Nós temos bons compositores, né, como os Arrais, Estevão Queiroga, por exemplo, Leonardo Gonçalves. Só que como que a gente lida com esses cânticos e como que a gente separa ou lida com a questão autor e obra? Sim. Você tinha que fazer essa pergunta, né? A coisa está vindo tão bem. A música deles é muito boa. A música deles é muito boa e você pega uma teologia tão correta. Cristocêntricas demais. Cristocêntrica. Aí você me pergunta assim, você usa, pastor? Eu preciso responder? Eu uso. Na oração encontro grauma, na oração encontro paz. Você pega um repertório do Arautos do Rei, cristocêntrico. Então, eu tenho um grupo masculino, né? Eu rejo um grupo masculino e o pessoal brinca comigo porque por muitos anos a gente tentou gravar e o problema do Arautos é que eles não abrem mão. Então, a gente faz um repertório de Arautos, não tem jeito de gravar, né? Cristocêntrico. Toda verdade vem de Deus. Ele é a verdade. É cristocêntrico. Então, se você me perguntar, eu uso. Essa semana o pastor Milton, é o pastor efetivo lá da nossa igreja, e ele falou assim para mim, Jairo, eu ouvi uma música belíssima, e eu vou falar sobre oração, e eu queria tanto que a igreja cantasse, eu já sabia. Pastor, por acaso é essa? Pois é, Jairo, mas é da Adventista. Eu falei, vamos cantar do mesmo jeito. Cristocêntrica, verdadeira, bíblica, tá? E uma coisa muito importante, voltando naquela questão que eu falei do cérebro mamal, quando a gente faz a ligação da música com o sermão, aquilo fica retido. Se você perguntar para a igreja assim, não pergunte, viu, pastor Heber? Nem na minha, nem na sua. O que a gente pregou há 3 domingos atrás? Não sei qual vai ser a resposta. Mas se a gente... Domingo passado. Mas se a gente liga aquele texto na música, a pessoa canta a música e lembra do sermão. Olha que instrumento legal que é a música. A oração. É o que a gente vai fazer. Vai cantar. Tá bom? Isso é muito válido, a gente fazer essa ligação. Amanhã, quando eu apresentar o inário para vocês, o nosso inário, vocês vão ver que no nosso inário, os hinos vêm com os textos bíblicos. Cada hino tem um contexto bíblico. Então é muito legal, porque a gente vai pregar, aí a gente vai naquele contexto bíblico, a gente procura no inário que hino que está dentro daquele contexto, a gente prega, canta aquele hino, ou canta o cântico, e aquilo ali vai ficar retido no cérebro para sempre. Então é muito legal a gente fazer esse trabalho da música. Então, respondendo, querido, a sua pergunta, eu canto a verdade. É diferente, vamos pensar bem aqui, é diferente do... Martinho da Vila escreveu uma música que é pura verdade. Isso não significa que eu vou cantar no culto. Tá bom? Então tem essa diferença, porque tem igrejas que fazem isso. Então, esses dias os meus alunos do seminário levaram um vídeo, porque eu precisava ver para crer. Numa dessas igrejas lá, o pastor falou assim, então agora nós vamos cantar o amor de Deus. É o amor... A igreja inteira cantando é o amor. Pode procurar na internet que você vai encontrar.
A igreja lá em Goiânia cantando é o amor. Então é diferente, tá bom? Mesmo que esteja cantando a verdade sobre o amor. Tudo bem até aqui? Pois não, querida? Tem alguns autores que são de outras igrejas. Sim. Mas tem músicas cristocêntricas, não tem? Tem músicas o quê? Cristocêntricas. Sim, lógico. Kleber Lucas. Sim. Deixa eu ver outra aqui. Não, sim. A música em si. Sim. Thales Roberto, algumas músicas. Patrocinado não. Ele era coordenado pelo Billy Graham. Esse congresso foi feito pelo Billy Graham. E eu estava lá nesse congresso. Um congresso com uma multidão. Lá no Anaheim Convention, um centro de convenções, talvez o maior de Los Angeles. E as pessoas não conheciam Caio Fábio. A gente estava, antes da palavra do Caio Fábio, estava eu com o Caio Fábio, com a esposa dele, lanchando no McDonald's, sentado numa calçada, porque não cabia dentro do McDonald's, nós sentados numa calçada, lanchando. Caio Fábio subiu no palco e pregou a palavra. Quando acabou a pregação do pastor Caio Fábio, o stand dele, da Vinde, talvez em 10 minutos vendeu tudo, só sobrou o stand. Vendeu tudo, absolutamente tudo. Esse era o Caio Fábio. E eu vi isso de perto, vivenciei isso. Olha o que virou. Agora, eu olho para tantas vidas que se converteram, não pela vida dele, mas pela pregação da verdade que ele pregou. Entendeu? Com a música também. O Kleber Lucas ficou meio pirado, né? Tá um cara que é capaz de ir num centro de Umbanda e falar, nosso Deus é o mesmo, pirou, né? Mas antes dele pirar, ele compôs coisas boas, cristocêntricas, que a igreja cantou, foi edificada e que a igreja canta. Então, eu não demonizo não, tá? Hoje em dia, não. Depois de uma certa fase da vida dele, a partir da composição, aí já não dá para acreditar mais. Respondi? Exatamente, completamente. Completamente. Um homem inteligentíssimo, um conhecedor da Bíblia como poucos, né? Hoje nós vemos o pastor Hernandes Dias Lopes lotando as igrejas. O Caio Fábio, na década de 80, lotava os ginásios. Os ginásios, lotadíssimos, né? E a palavra sendo pregada e as pessoas se convertendo. Então eu vejo nesse sentido, tanto da pregação dele, como da música de homens que serviram a Deus e apostataram. Apostataram, né, pastor? Do Caio, tá vendo? Olha só, né? Então eu vejo nesse sentido. O Caio não, ele é autodidata. Ele chegou aí em algumas aulas, mas ele não fez seminário não. Ele é autodidata, é um gênio. Pois é, Deus ele tem os propósitos dele, ele usa até Satanás, né? Pois é. Sim. Você vê Deus